Sejam todos muito bem-vindos ao Portal Refrigeração. Meu nome é Ricardo Oliveira, eu sou instrutor do curso de refrigeração em máquina de lavar do Portal. E hoje trabalhar com assistência técnica vale a pena? Bom, então já vou dar spoiler no final, se você não quiser assistir daqui pra frente, vale a pena. Agora eu vou dizer por que vale a pena, quais são as vantagens. Primeira e grande vantagem, a top 1 de todas, é a questão do fantasma do desemprego. Se tem alguma coisa que tira o sono de quem trabalha numa empresa como empregado, com carteira assinada, é a questão do desemprego. Tem uma época em todas as empresas, aqui em São Paulo a gente chama de facão. Facão é quando tem aqueles cortes de funcionários, seja porque caíram as vendas, seja por causa de alguma crise econômica, e a gente vive de crise em crise. Então eu me lembro, quando eu trabalhei por alguns anos em uma metalúrgica, com carteira assinada, tudo mais. E quando chegava essa época, quando começavam as demissões, a gente perdia o sono, porque nós temos, como pai de família, nós temos nossas responsabilidades, nossas dívidas aí para quitar, pagar. E já pensou ficar desempregado agora? Então aquilo tirava o sono. Eu sempre pensava, eu preciso de um plano B. Eu preciso pensar em alguma coisa, se o desemprego chegar, o que eu faço? E aí, conversando sobre esse assunto uma vez com um colega de serviço, ele encontrou num classificado do jornal um curso de refrigeração, mostrou para mim, e nós dois entramos e fizemos esse curso de refrigeração. E foi o que mudou a minha vida. Então eu fiz o curso de refrigeração, inclusive eu até falo, para quem tem um emprego de carteira assinada, não vai largando o emprego assim não. Faz o curso primeiro, começa a fazer nos horários livres, como uma espécie de bico, começa a divulgar entre os vizinhos, entre os parentes, entre o pessoal da sua comunidade, da sua igreja, que você está arrumando. E só quando você perceber que realmente dá para viver da refrigeração, aí você pede as contas ou pede para ser mandado embora e vai viver da refrigeração, tá bom? Mas para você que já está desempregado, não pensa duas vezes, entra nessa área, vale muito a pena, você não vai se arrepender, tá bom? Então, desemprego, acabou, tá? Esse fantasma do desemprego nunca mais vai tirar o seu sono, certo? Embora também nada impede quem fizer um curso de refrigeração ou de máquina de lavar, eu estou falando dos dois, refrigeração e máquina de lavar, por quê? É chamado linha branca. Normalmente acontece muito, quem já é da área vai saber do que eu estou falando. Às vezes o técnico de máquina de lavar está mexendo na máquina de lavar, aí a cliente lembra, olha, você não mexe também com geladeira? Minha geladeira não está legal, você podia dar uma olhada? Então é bom que o técnico de refrigeração também mexa com máquina de lavar e vice-versa. Agrega, tá? É uma maneira de agregar valor e melhorar as coisas. Certo? E nada impede que alguém que trabalha com assistência técnica vá trabalhar com carteira assinada em uma assistência técnica. Meu foco nunca foi esse. Meu foco foi trabalhar as pessoas para trabalharem por conta própria. Mas cada um, tá certo? Estou dizendo que é possível porque é. Porque eu tenho formado vários técnicos. E estão aí trabalhando por conta própria, ganhando dinheiro, sustentando sua família e vivendo uma vida legal. Por falar em viver uma vida legal, o primeiro é esse, o desemprego. Para mim é o principal, certo? Os outros são bônus, legal? Flexibilidade. Por exemplo, a gente está saindo aí da pandemia. Na época da pandemia, tava todo mundo naquele fica em casa. Lembra daquela história do fica em casa? Aqui na minha cidade fecharam tudo, restaurante, fecharam, e os meus principais clientes naquela época eram restaurantes. Eu tinha uma carteira de clientes de restaurantes invejável, muito boa mesmo. Com a pandemia, fechou tudo. E eu tive a flexibilidade, porque refrigeração não é só restaurante.
Você tem também refrigeração doméstica, você tem, por exemplo, laboratórios, você tem... Todo lugar tem refrigeração. Eu até, de vez em quando eu conto, o lugar mais doido que eu já tive, mais diferente que eu já tive consertando geladeira, foi numa plataforma da Petrobras em alto mar. Fui de helicóptero, você acredita numa coisa dessa? Fui de helicóptero consertar lá uma geladeira em alto mar. O lugar mais diferente que eu já fui, mas já tive em vários lugares, tá? Já tive no estúdio da Rede Globo aqui em São Paulo. Já tive um monte de lugares diferentes, tá certo? Os que eu tô lembrando agora são esses dois. Refrigeração vai te proporcionar essas coisas. Então, você vai ter essa flexibilidade, certo? Na época da pandemia, não tinha mais os restaurantes, mas tinha geladeira doméstica na casa dos clientes. Tinha laboratório, arrumo muito para laboratório, sabe? Laboratório, exames de sangue, tem laboratórios, tem transportadora. Eu tenho uns 2 ou 3 clientes que são transportadores de insumos de laboratório. E esses insumos precisam ser transportados com gelo, certo? E tem que ser um gelo numa temperatura realmente muito baixa. E não dá para parar, eles não podem parar a produção. Então eles chamam a gente. Então, o técnico de refrigeração vai ter uma área muito extensa de trabalho. Horário. O seu horário não vai ser tão rígido, certo? Eu, quando trabalhava na metalúrgica, todo dia 6 da manhã tinha que estar de pé, certo? Enfrenta o trânsito para ir. Depois, de tardezinha, enfrenta o trânsito para voltar. Era um serviço ganhava relativamente bem, mas não compara com a vida de técnico de refrigeração. Você consegue ter um horário melhor, mais tranquilo e um ganho melhor também, certo? Sobre ganho, depois a gente fala mais alguma coisa. Área de atuação é o que eu estou te falando. Todo lugar, na plataforma da Petrobras tem uma geladeira. Lá na fazenda tem geladeira, certo? Tem fazenda de leite, onde eles tem aquela criação de vacas lá, leiteiras, e eles têm que armazenar em tanques refrigerados. Então na fazenda tem, no interior tem, no litoral tem, lá no meio, sabe, lá no norte do Brasil, lá na Amazônia, aqueles povoados, aquelas cidades ali tem geladeira. Lá no sul do Brasil, lá nos Pampas gaúchos tem geladeira. No Pantanal, no litoral, no sertão, todo lugar. Então o técnico de refrigeração, ele pode trabalhar na sua cidade, pode trabalhar onde quiser, porque onde ele estiver tem uma geladeira, tá certo? Principalmente por clima do Brasil não tem jeito, todo lugar tem que ter geladeira. Como eu estava dizendo, sobre os ganhos de um técnico de refrigeração. Deixa eu só dar um exemplo para vocês. Ó, isso daqui é uma garrafa de gás, ela está meio assim, com essa cor esquisita por causa do fundo, está refletindo. É uma garrafa de gás, tem 1 quilo. Uma garrafa de gás, hoje, no momento que eu estou gravando, custa menos de R$100. E ela, digamos, se você não perder nada, dá 10 cargas, mais ou menos, porque algumas geladeiras vai um pouco menos, tem geladeira que vai 90 gramas, tem umas que vão 120, então uma por a outra, digamos 10. Mas de vez em quando, você pode errar uma solda, e aí você tem que tirar o gás para poder refazer a solda e colocar o gás. Então digamos que você perca 1 ou 2 cargas, ainda sobram 8 cargas. Cada carga de gás, você cobra... Aqui na minha região, a gente cobra R$350 uma carga de gás. Então você multiplica. Digamos que você não conseguiu fazer as 10 cargas com uma garrafinha, mas você fez 8, 7. Faz as contas, você vai ver o ganho que tem. E é uma das coisas que mais acontece é a carga de gás. É lógico, não é só carga de gás. Você vai ter que ter ferramentas, você vai ter que ter uma mangueira, um manômetro. O manômetro é aquele relógio que mede a pressão. Você vai ter que ter, aqui ó, tá vendo aqui atrás, uma bomba de vácuo? Você vai ter que ter algumas ferramentas. Mas as ferramentas você compra uma única vez e elas duram por anos e anos, muitos anos. Tá certo? Então,
dá para ganhar um bom dinheiro sendo técnico de refrigeração. Certo? Bom, eu falei de ferramenta porque eu quis falar também, é tudo flores, né? Só vantagens. Não, porque eu não estou aqui para enrolar ninguém, eu estou aqui para falar a verdade. É lógico, o técnico de refrigeração, ele vai ter que investir também. Como tudo na vida que você for fazer, tudo que vale a pena, você tem que investir. Certo? Por exemplo, uma pessoa vai trabalhar como motorista de Uber. Ele vai ter que ter uma carta de habilitação, não é barato uma carta de habilitação. Ele vai ter que ter um carro, o carro tem despesa, é seguro, é combustível, é manutenção. Tudo precisa de um investimento. E o investimento, e o ganho, ele é proporcional ao investimento. Certo? Todo ganho é proporcional ao investimento. Na área de refrigeração, eu acho que é o retorno melhor que existe, o investimento. Porque na realidade, por exemplo, sabia? Eu não tenho uma oficina física. Sabe onde é a minha oficina? É meu carro. Tá certo? Meu carro. Eu tô aqui, tá vendo atrás de mim essa oficina? Ela é um cenário só. Eu não trago nada aqui. Isso daqui atrás de mim é só um cenário. Minha oficina é meu carro. Eu ando com as ferramentas dentro do carro, então eu não gasto com aluguel de oficina. Eu não tenho que ter uma pessoa, porque quem tem uma oficina aberta, nada contra quem. De repente você vai ser técnico e você quer ter sua oficina. Legal, não tem problema. Eu não tenho e não faço questão. Eu já tive oficina. Um dia eu conto essa história direito, por que eu resolvi trabalhar dessa forma que eu trabalho. Eu trabalho com carro, certo? Então todas as minhas ferramentas, eu organizo minhas ferramentas com muita inteligência, né, no carro. Minha oficina está no carro, eu faço tudo na casa do cliente, eu não trago nada para cá. Como eu disse, aqui é só cenário. Legal? Bom, então seu investimento... vai haver um investimento, você vai ter que investir em algumas ferramentas, você vai ter que investir no meio de transporte. Eu conheço muita gente que atende de motocicleta, conheço muita gente que atende de carro, conheço alguns que vão de transporte público. É complicado transporte público para atender cliente, mas tem gente que faz. Mas pelo menos um carro ou uma moto é legal, porque senão vai ficar complicado. Mas tem que ter um investimento, mas vai ter retorno, tá? Isso eu garanto para você que vai ter retorno. Meu curso, como é que é? Deixa eu falar agora do meu. Eu estou falando de forma geral sobre assistência técnica, mas vou falar do meu curso. Meu curso, ele é online, certo? Vantagens e desvantagens diante de um curso presencial. Curso presencial você faz uma vez e tem algumas vantagens? Tem, por exemplo, de você treinar, por exemplo, uma solda na presença de um professor e ele vai te orientando como fazer a solda. Porém, em nosso curso também a gente ensina a soldar e eu acho que eu não fico devendo nada a um curso presencial. E a vantagem é o seguinte, você pode assistir quantas vezes você quiser. Quando você compra o curso é seu, tá? Ele é vitalício. Quer dizer o quê? Que enquanto existir internet, o curso vai estar lá à sua disposição para você assistir quantas vezes quiser, tirar dúvidas, certo? Além disso, a gente tem também um auxílio via WhatsApp. A gente tem um grupo de alunos no WhatsApp, onde tem um tira dúvidas, que é muito, muito bom, ajuda muito os alunos, tá bom? Então, para mim é só vantagem o curso presencial. E o meu foco no curso presencial é fazer com que você aprenda e se torne um profissional. Você vai se tornar um profissional de refrigeração, técnico de máquina de lavar. Eu vou fazer de tudo, tá bom? Porque alguém pode perguntar, mas você garante que eu vou aprender? Olha, eu garanto que se você se empenhar, você vai aprender, tá certo? Hoje mesmo, eu tenho a plataforma, né, onde estão os cursos,
e eu tenho acesso. E lá eu vejo o progresso dos alunos. Tem aluno que começou a assistir e tal, ele aparece de vez em quando, eu tenho as datas em que eles entram. Né? Cada aluno eu sei quando ele entrou, quando ele fechou, sabe? Dá pra gente conferir o desempenho. Então eu percebo que tem aluno que começa a assistir, vai, volta. Tem quantas vezes cada aluno assistiu, cada aula. Então quando você vê um aluno, ele assistiu 2 vezes ou 3 vezes a mesma aula, o que você percebe? Que o cara está se empenhando. Não tem como não dar certo, não tem como não aprender. E no grupo de WhatsApp você percebe que uma parte dos alunos estão botando a cara a tapa, eles estão indo para cima, eles arrumaram uma geladeira velha lá, pegaram uma geladeira de um parente, de um amigo tal, e estão treinando nessa geladeira. E estão lutando. Você vê que essas pessoas, elas vão aprender, não tem como. E o meu desafio é esse, o meu desafio para mim é esse, fazer com que você se torne um técnico nota 10 de refrigeração. Certo? Eu tenho alunos, eu tenho um aluno, na realidade foi meu primeiro aluno, tá certo? Foi ele que me incentivou a ensinar os outros. Ele era muito ruim, assim, não sabia nada. Pensa num cara que não sabia nada. Ele não sabia, e eu não estou exagerando, eu estou falando sério. Ele não sabia a diferença de um prego para um parafuso. Ele pegava um parafuso e perguntava, e esse prego aqui, onde vai? Não é um prego, é um parafuso e tal. Hoje, ele é um dos melhores profissionais de refrigeração e máquina de lavar do Brasil. Sem sombra de dúvida. Muitas vezes ele se torna melhor do que eu. De vez em quando ele me ensina algum macete. E não sabia a diferença de um prego para um parafuso. Tá certo? Então, o meu desafio é fazer de você um excelente técnico de refrigeração que vai vencer o fantasma do desemprego, vai trabalhar com dignidade, vai conquistar aí os seus sonhos. Não te prometo que você vai ficar rico, mas te prometo que você vai viver uma vida legal. Vai ter o carro, vai ter a casa, vai ter as coisas que a gente tanto deseja. Legal? Bom, agora depende de você. Eu estou deixando aqui na descrição, aqui embaixo, tanto o curso de máquina de lavar quanto de refrigeração. Se eu fosse você, eu fazia os dois. Legal? Mas entra lá, na página lá tem um vídeo explicativo, tem um monte de respostas e perguntas, mas se mesmo assim você tiver alguma dúvida, tem um botãozinho de WhatsApp que você consegue conversar comigo e eu tiro alguma dúvida que você ainda tenha. Legal? Bom, espero que esse vídeo tenha falado aí ao seu coração e tenha aí despertado, sabe, aquela coragem para enfrentar os desafios e para enfrentar essa nova carreira aí na sua vida. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.